Muito bem, moçada. Nessa aula vamos continuar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e entrar nas hipóteses de extinção do crédito tributário. Muito bem. Nós acabamos os dispositivos relativos à moratória e agora precisamos explicar um detalhe com relação às outras hipóteses de suspensão. Nós temos, além da moratória, já sabemos, moderé cocopá, temos, além da moratória, o depósito do montante integral e as reclamações e recursos. Estes dois são administrativos, tanto o depósito quanto a reclamação. Na verdade, o depósito pode ser até também judicial. Mas o fato é que estas duas hipóteses suspendem imediatamente a exigibilidade do crédito tributário. Aí você vai dizer, mas qual a diferença, então, do depósito para uma simples reclamação ou impugnação? Muito simples. Muito simples. O que acontece é que se você entrar com uma simples reclamação, recurso, uma impugnação, e a decisão lhe for desfavorável, você vai ter que pagar todos os acréscimos cabíveis. Se é ao contrário, você depositar o montante integral cobrado pela Fazenda Pública, não é o que você acha que deve, é o montante integral cobrado pela Fazenda Pública, aí suspende a exigibilidade do crédito e, se a decisão lhe for desfavorável, aquele dinheiro se converte em renda. Nós vamos estudar, é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, a conversão do depósito em renda, e você não tem que pagar acréscimo nenhum mais. Mas é uma opção do contribuinte, não é obrigatório fazer o depósito, inclusive em função de súmulas vinculantes que nós vimos na aula passada, em aulas passadas aqui. Muito bem. Então, o que eu quero estabelecer é uma diferença fundamental entre a suspensão no caso das ações administrativas e a suspensão no caso das ações judiciais. Porque no caso das ações judiciais, não há uma suspensão imediata da exigibilidade do crédito. Não há. Então, o fato de um indivíduo entrar com uma ação judicial contra a cobrança de um crédito tributário não suspende imediatamente a exigibilidade e a Fazenda Pública pode entrar paralelamente com a ação de execução fiscal. Só vai haver a suspensão da exigibilidade nesses casos na hipótese de ser concedida medida liminar ou tutela antecipada. Esta é uma diferença fundamental nessas quatro hipóteses de suspensão: depósito montante arbitrado, depósito montante integral e reclamações e recursos, e as outras duas, concessão de medida liminar em mandado de segurança, que é judicial, e concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais, que é, como o próprio nome diz, judicial também. Então vamos estabelecer essa diferença. Vamos lá. No depósito ou na reclamação, conforme eu coloquei, a suspensão da exigibilidade é imediata. Então, se você entrou com uma simples reclamação, uma impugnação, um recurso, suspende imediatamente a exigibilidade do crédito tributário, até que saia a decisão do processo que se formou. No entanto, nas ações judiciais, o mandado de segurança ou outra ação judicial qualquer não suspende imediatamente a exigibilidade do crédito tributário. Só vai haver suspensão dessa exigibilidade quando se for concedida a medida liminar ou a tutela antecipada. Aí sim está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, essa imagem nos mostra muito bem a diferença das ações administrativas, nas quais a suspensão é imediata, para as ações judiciais. Ora, voltando para mim, a questão é a seguinte: quando será concedida a medida liminar ou a tutela antecipada? Isso é um ato discricionário da autoridade judiciária. Ele vai sentir o fumus bonus iuris, que é a fumaça do bom direito, ele acha que o cara tem razão ali naquela ação, e o periculo in mora, que é a demora no julgamento. Dessas duas observações, que são discricionárias por parte do juiz, ele
pode ou não conceder a medida liminar ou a tutela antecipada. E aí sim fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, nós já vimos em aulas passadas, o artigo 585, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, determina que o fato de impetrar uma ação judicial não inibe a Fazenda Pública de entrar com ação de execução fiscal absolutamente, só se for concedida medida liminar ou a tutela antecipada. Ô, Boba, tá legal, eu estou entendendo, mas aqui quando é que cabe uma medida liminar ou uma tutela antecipada nessas hipóteses? Ora, muito simples. A medida liminar, por exemplo, o contribuinte está preocupado com uma cobrança, então ele entra com, por exemplo, um mandado de segurança para que não seja cobrado dele aquele valor. O juiz, nessa hipótese, vai conceder a medida liminar em mandado de segurança. E aí suspende a exigibilidade, porque ele vai sentir o fumus bonus iure e a fumaça do bom direito e o perigo embora. Não, peraí, eu acho que o cara tem razão, eu vou demorar nesse julgamento aqui, tem muito processo para julgar, vão conceder medida liminar, a Fazenda Pública não vai poder cobrar dele até que eu decida lá na frente, porque eu acho que eu vou decidir favoravelmente a ele. E a tutela antecipada? Vamos imaginar que o contribuinte esteja pleiteando uma restituição. O valor pago indevidamente, ele está pleiteando a restituição. O juiz olha aquilo, sente o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, acha que ele tem razão. Numa análise preliminar, verifica que o tempo pode demorar muito, o perigo imora. Então, ele antecipa a tutela, antecipa um direito que ele acha que o sujeito passivo vai ter lá na frente. Então, se o sujeito passivo está pleiteando R$1.000 de restituição, o juiz vai determinar que naquele mês o sujeito passivo retire do que ele tem que pagar ao poder público R$1.000, se ele tem que pagar 1.800, ele vai pagar só 800, e esses R$1.000 ficarão com exigibilidade suspensa, a Fazenda Pública não poderá cobrá-los, até que o juiz decida lá na frente se cabe ou não a restituição. Então, essa é a tutela antecipada, ele está antecipando um direito que ele acha de restituição, que ele acha que o sujeito passivo terá lá na frente. Essa é a tutela antecipada. Mas o fundamental nessa história toda é lembrar sempre que nas ações judiciais não há suspensão da exigibilidade do crédito imediata, como acontece nas administrativas, nas ações administrativas. Muito bem. E a última hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito é o parcelamento, moderé cocopá. Parcelamento que, na verdade, era tido, até o advento da Lei Complementar 101, como a hipótese de suspensão de moratória. Inclusive, o artigo 153, inciso 3º, a linha B, determina que a lei concessiva da moratória tem que trazer o prazo de duração do favor e o número de parcelas. Ora, o número de parcelas é parcelamento. Era tido como uma moratória, na verdade. Mas com o advento da Lei Complementar 101 foi criado o parcelamento, como foi dado ao parcelamento um status de hipótese autônoma, diferenciada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então vamos ver o que, e como consequência foi acrescentado ao CTN o artigo 155-A, que nós vamos estudar agora com relação a essa última hipótese de suspensão da exigibilidade, que é o parcelamento. Então vamos lá. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Ora, minha gente, voltando para mim, só um detalhezinho antes de continuarmos, detalhe que nós não podemos esquecer. Artigo 97 do CTN, no seu inciso 6º. Todas as hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário têm que estar previstas em lei. Certo? Tem que estar previsto em lei. E assim o parcelamento também terá que ser concedido por lei. Nós sabemos que, na verdade, nós temos uma exceção com relação a isso. Quando eu digo todas as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão, não podemos esquecer que a isenção, que é uma hipótese de exclusão, que nós vamos estudar mais tarde, no que diz respeito ao ICMS, ela não é concedida por lei, não pode ser concedida por lei estadual, só por deliberação, convênio entre todos os estados e Distrito Federal. Mas fora esse detalhe,
só podem ser concedidos por lei. E assim é o parcelamento. Então vamos lá. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Legal. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Ou seja, o parcelamento não exclui a incidência de juros e multas sobre o valor vencido até aquela data. Soma-se tudo, chega-se a um valor e divide-se pelo número de parcelas. O parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições do Código, ou seja, dessa lei, relativas à moratória. Cuidado que o tarado do examinador adora trocar essas palavrinhas do parágrafo 2º, determinando na prova que aplicam-se subsidiariamente à moratória as disposições relativas ao parcelamento. Não, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições dessa lei relativas à moratória, inclusive, voltando para mim, por favor, inclusive, não me chamem de chato, o artigo 155, parágrafo único do CTN, tão debatido aqui por nós. Ok? Que determina que a revogação da moratória e agora do parcelamento, portanto, em caráter individual, não gera direito adquirido, cobrando sempre tributo acrescido de juros de mora e mais penalidade nos casos de dolo ou simulação. O período entre a concessão e a revogação não se computa para efeito de prescrição do crédito, no caso de dolo ou simulação. Toda aquela história que nós vimos no parágrafo único do artigo 155 se aplica da mesma forma ao parcelamento. Muito bem, mas ainda tem um detalhe. Vocês sabem que a atual lei de falências, a Lei 11.101, ela criou o Instituto da Recuperação Judicial, que veio, vamos dizer assim, substituir a concordata que existia até o advento da Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências. Então, foi criada a recuperação judicial, que é uma possibilidade da empresa se recuperar, com vários detalhes previstos na Lei 11.101. E a Lei Complementar 118 de 2005 adaptou o Código à Lei de Falências e criou 2 parágrafos para o artigo 155A, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Então, deverá haver uma lei específica sobre parcelamento para as empresas em recuperação judicial. E se não houver essa lei, Borba? Vem o parágrafo 4º. Determina que a inexistência da lei específica importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, mas com um detalhe fundamental, que é o que o tarado examinador adora, lá no finalzinho do parágrafo 4º. Não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Ora, voltando para mim, então, olha que legal. Se um estado ou município não tiver uma lei específica para parcelamento das empresas de recuperação judicial, ela vai aplicar a sua própria lei de parcelamento normal, mas não poderá ser um número de parcelas inferiores à lei específica federal criada para as empresas em recuperação judicial. Ok? Então, este é o nosso parcelamento. E agora, para nós terminarmos essa parte de suspensão, vamos só ver mais um aspecto jurisprudencial importante. Vamos lá. De acordo com o STJ, a jurisprudência uniformizou o entendimento no sentido de que, nos casos em que há parcelamento do débito tributário ou a sua quitação total, mas com atraso, não deve ser aplicado o benefício da denúncia espontânea da infração, visto desmembrado, e esta só será quitada quando satisfeito integralmente o crédito. Ou seja, voltando para mim, o benefício da espontaneidade é a possibilidade do sujeito passivo pagar tributo e juro de mora espontaneamente antes do início de ação fiscal e se livrar da penalidade.
de acordo com o STJ, o parcelamento não gera o benefício da espontaneidade. Aliás, o artigo 138 do CTN, que traz o benefício da espontaneidade, determina que ele é condicionado à denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo e juro de mora, e não do parcelamento. Portanto, essa posição do STJ vem apenas corroborar com o artigo 138 do CTN, que traz o benefício da espontaneidade. Legal? Terminamos as hipóteses de suspensão da exigibilidade e no próximo encontro vamos entrar nas hipóteses de extinção do crédito tributário. Até lá.